Senhores, boa noite. Solicito ao senhor secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Antônio Carlos da Silva. Vereador Guilherme Vilela de Lima. Presente. Vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Vereador Zé Acácio Vilela. Presente. Vereadora Paulina Desidério Cândido. Presente. Vereador Rafael Henrique da Silva Freire. Presente. Vereadora Sandra Aparecida de Carvalho Nascimento. Presente. Vereadora Sandra Mara Moraes da Silveira Borges. Presente. Senhora Presidente, declaro que se encontram presentes 7 vereadores, sendo verificado o quórum para a realização dessa reunião ordinária. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente reunião. Teremos agora um pequeno expediente. Coloco em discussão a ata da 31ª reunião ordinária da Câmara Municipal, realizada no dia 14 de outubro, e a ata da 5ª reunião extraordinária, realizada no dia 17 de outubro. Está em discussão. Senhora Presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Pela bancada da oposição, não há nenhuma objeção a ser feita na ata. Senhora Presidente, por minha pessoa também não há nada de... Passaremos para a votação nominal. Senhora Paulina. Eu só não vou votar porque está apartando umas coisas na ata. Então é por isso, meu voto é não. Vereador Guilherme. Sim. Vereadora Sandra. Sim. Vereador Rafael. Sim. Vereador Mauro. Sim. Vereador Zé Acácio. Sim. A ata está aprovada. Senhora Presidente, só por questão de ordem, peço a palavra. Palavra concedida. Só para dizer que os nobres vereadores, Antônio Carlos e o Joaquim, eles não estão presentes porque foram pela Câmara representar a nossa cidade lá em Belo Horizonte sobre o manifesto da MG 446. Devolvo a palavra. Muito obrigada, vereador. Todo mundo votou? Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Alpinópolis. Indicação 1 da reunião do dia 21/10. Vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de sua atribuição, que lhe confere o artigo 174 do Regimento Interno, vem a augusta presença de Vossa Excelência, dizer e, ao final, apresentar a seguinte indicação ao Excelentíssimo Senhor Prefeito de Alpinópolis. Melhorar a sinalização de trânsito e colocar placas de proibido estacionar, pelo menos em um dos lados da via, na rua José Sebastião de Moraes, no bairro Poço das Andorinhas. Se faz necessário esse pedido, visto ser o pedido dos moradores da rua, que vem sofrendo com os transtornos causados pela falta de sinalização. Aguardo deferimento, sala das reuniões, 21 de outubro de 19, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Excelentíssima Senhora Presidente, vereador com assento nessa Casa de Leis e em conforme ao artigo 182(7) do Regimento Interno, vem a augusta presença de Vossa Excelência dizer e ao final requerer o seguinte: na qualidade de vereador do município de Alpinópolis, exercendo meu munus de agente fiscalizador, requeiro ao vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira seguintes informações a respeito do ofício endereçado a ele pela Copasa. 1. Quais são as 1.700 residências que tiveram o dinheiro estornado pela Copasa, conforme informado por Vossa Senhoria? 2. Qual foi o valor total com essa devolução para os moradores de Alpinópolis? 3. Qual o valor devolvido por residência e como se deu a base de cálculo? 4. Favor apresentar relação constando o endereço e o número das matrículas beneficiadas com o estorno feito pela Copasa. Justifico esse requerimento para ter ciência de todos os fatos acima mencionados e para verificação de informações que é de interesse público. Aguardo deferimento de Vossa Excelência e posterior envio ao senhor prefeito. Ao senhor vereador, desculpa. Alpinópolis, 17 de outubro de 19, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Excelentíssima Senhora Presidente, vereador com assento nessa Casa de Leis e em conforme ao artigo 182, inciso 7 do Regimento Interno, vem na augusta presença de Vossa Excelência dizer ao final requerer o seguinte: na qualidade de vereador do município de Alpinópolis, exercendo o meu munus de agente fiscalizador, requeiro à Copasa as informações abaixo em ocasião de ofício endereçado ao vereador Joaquim Reis Pereira da Silveira. Quais são as 1.700 residências que tiveram o dinheiro estornado pela Copasa, conforme informado pela empresa? Qual foi o valor total com essa devolução para os moradores de Alpinópolis?
Qual o valor devolvido por residência e como se deu a base de cálculo? Favor, apresentar a relação constando o endereço e o número das matrículas beneficiadas com o estorno feito pela Copasa. Justifica esse requerimento para ter ciência de todos os fatos acima mencionados e para verificação de informações que é de interesse público. Aguardo deferimento de Vossa Excelência e posterior envio à Copasa. Opinópolis, 17 de outubro de 2019, Rafael Henrique da Silva Freire, vereador. Convite para todos os vereadores para participar da missa em comemoração aos 50 anos do Hospital Cônigo Virajara Cabral. Será no dia 27/10, às 10 horas, na Igreja São Vicente de Paulo. Encontra-se escrito todos os vereadores. Passa a palavra a vereadora Paulina. A senhora tem 3 minutos e 40... Não, 5 minutos, dona Paulina. Vai dispensar? Fala. Passa a palavra ao vereador Guilherme. 5 minutos. Primeiramente, boa noite aos novos edis, ao público presente. Venho aqui hoje parabenizar os vereadores Antônio Carlos e o Joaquim, que foram a Belo Horizonte representar essa casa para junto de toda a região, junto de Nova Resende, junto de Itapetúnia, que possam fazer forças, somar forças, para que possa sair esse asfalto, onde a briga já é duradoura, de sentido Nova Resende até Alpinópolis, para que possa ser efetuado esse translado e sim conseguir que esse movimento possa trazer mais forças ainda a essas cidades, principalmente Alpinópolis, na qual vai favorecer muito esse trajeto. E também parabenizar novamente o Dia do Professor, que foi semana passada, na qual a gente, na segunda-feira, já estivemos aqui, todos parabenizando, reforçar esses parabéns, e também, no outro dia, também foi o Dia do Médico, e a gente sabe a importância de ambos no meio nosso, na nossa população. No mais, senhora presidente, aí também parabenizar o ótimo serviço nas estradas rurais, no qual estão exercendo. Eu ainda acredito e espero, ainda tem um trecho que a gente está lutando bastante aí, que eu espero que a gente possa conseguir o mais breve possível, mas parabenizar na onde eles estão conseguindo fazer um ótimo serviço e, consequentemente, acabando com esses problemas de barro no nosso município. Mas devolvo a palavra. Passa a palavra a vereadora Sandra. Boa noite, senhora presidente. Boa noite ao público presente. Senhora presidente, eu gostaria de parabenizar os organizadores do almoço que aconteceu ontem no Parque de Exposições. Ontem não, sábado? Ontem, né? Eu estou perdida aqui no tempo já. Ontem no Parque de Exposição, o qual não pude estar presente, mas devido à grandeza da obra, da importância que é esse hospital para nós, para a nossa região, os organizadores, já fiquei sabendo que foi um sucesso. Então, parabenizar a todos que, no mede esforços, todo ano, cada vez mais, parece que está assim, crescendo, o evento vem só melhorando a cada ano. Então, parabenizar a todos, fica aqui o nosso agradecimento. A gente não pôde estar presente, mas estivemos contribuindo de outra maneira. Devolvo a palavra, senhora presidente. Passa a palavra ao vereador Zé Acácio. Eu também gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os membros. Eu não sei citar nome, porque eu nem sei o nome de todos. Eu acho que é uma comissão grande, né? E aquela do início, eu pude notar ontem que já mudou, né, bastante. Tem um pessoal mais novo aí, né? Já entrou no meio aí, está ajudando e colaborando muito. Então, eu gostaria de parabenizar a comissão organizadora pelo almoço. Tinha muita gente, e também eu fiquei sabendo que vendeu muita Memitex, né, inclusive, que as Memitex eu acho que eu nunca vi igual. Eu levei 2, nunca vi igual. E também o leilão que teve uma renda, né? Vamos agradecer também aos nossos produtores rurais, que têm colaborado muito com o Hospital do Câncer de Passos. A renda, me parece, foi 128 mil e alguma coisa, foi bastante. Inclusive, fiz questão também de estar lá participando e arrematando a bezerrinha lá. Então, de início, eu gostaria de parabenizar, e hoje também reforçando o Dia do Professor, mais uma vez, nós temos aqui 2 ex-professoras,
né? Tem uma delas que é a minha primeira, eu digo sempre a ela, a professorinha, né, que é a dona Conceição Zé Barba e a Maria José. Então, em nome delas, eu gostaria mais uma vez de parabenizar todos os nossos professores de Alpinópolis. Está aqui a professora Sandra também, parabenizar nosso muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Mauro. Boa noite, senhor presidente, boa noite aos novos colegas, boa noite ao público presente. Só, né, ressaltando aí a referente ao que já falou o vereador Guilherme, hoje está acontecendo um movimento em Belo Horizonte, uma audiência pública, né, reivindicando, né, para as autoridades na capital a construção, né, o feitio de um asfalto onde liga a comunidade Petúnia, o bairro rural Petúnia, a Nova Resende também aqui em Alpinópolis. Então, assim, hoje estão lá 2 vereadores, como já foi falado, né, representando a Câmara, os demais não puderam estar presentes, até por questão da reunião hoje. Acho que é uma briga aí, uma briga longa, né? A gente precisa se unir forças, a gente precisa estar trabalhando junto. Com certeza o ganho é muito grande para ambos os municípios, né, porque vai envolver além, né, eu ouvi falar muito na questão do meio rural, do produtor rural, mas envolve mais coisa, que é a questão do turismo religioso para a região, e a gente, até pelo fato da gente estar logisticamente falando numa região muito bem localizada, e pelo fato da gente ter o Monte das Oliveiras, que já é, né, um ponto turístico bastante conhecido na região. Então, assim, eu acho que esse asfalto unificando, né, Petúnia, Nova Resende, né, Alpinópolis, Nova Resende, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem muito a ganhar com isso. E deixar registrado também, gostaria de parabenizar, lógico, a comissão, né, do evento realizado ontem. Tive lá presente ontem, né, apesar que por pouco tempo, mas a gente viu a magnitude, a grandeza do evento, o envolvimento de todas as pessoas que se dedicam e doam do seu tempo, né, para estar colaborando, para estar contribuindo, para que o evento aconteça da maneira que aconteceu, da forma, né, que aconteceu, e a gente vê aí que ele vem numa crescente a cada ano, a cada evento, isso vem aprimorando, vem melhorando, grande parte aí, lógico, devido ao envolvimento das pessoas que se propõem, né, a estar fazendo essa doação, a estar contribuindo, a estar ajudando, a estar fazendo com que esse evento aconteça. Devolvo a palavra, senhor presidente. Passa a palavra o vereador Rafael. Senhora presidente, boa noite aos colegas de vereança, boa noite ao público presente. Senhora presidente, eu acredito que na administração pública, como eu já disse várias vezes, administrar é estabelecer prioridades. Eu tenho defendido sempre a humanização da política aqui em Alpinópolis. E há pouco, antes de entrar para essa reunião, eu recebi uma moradora do bairro Poço das Andorinhas, que nos trouxe uma reclamação, inclusive o vereador Mauro presenciou a conversa, onde ela alega que foi agredida verbalmente pelo diretor de obras da prefeitura, e que ela revidou a agressão na mesma proporção, e diante disso, ela foi conduzida até a delegacia, algemada, simplesmente porque reivindicou para a sua rua a instalação de placas de trânsito, proibido estacionar. E não é novidade para ninguém que o trânsito em Alpinópolis está caótico. Nós temos aqui, a exemplo, peço licença a ele para citar o nome, o Jair, que fez um trabalho há um tempo atrás, na frente do Banco Itaú, pintando a sinalização, um serviço que era responsabilidade da prefeitura. Então o cidadão teve que colocar a mão na massa para fazer acontecer aquele serviço, porque a prefeitura simplesmente ignorava os pedidos dos moradores. E agora vem essa cidadã, nos relata essa situação, que porque foi reivindicar uma melhoria para a sua rua, para o seu bairro, fez por escrito, inclusive, no ano passado, requerimento, né, vereador Mauro, de 2018, feito por escrito, e a prefeitura sequer deu uma resposta a ela.
Aí me parece que chega na prefeitura, não é o prefeito que está despachando, está atendendo, era o ex-prefeito, Batatinha. Mas espera aí, que compromisso é esse com a coisa pública? Que respeito é esse com os nossos munícipes? Isso é uma afronta, senhora presidente, ao Estado democrático de direito. Isso é um desrespeito com aqueles que legitimamente estão reivindicando melhorias para o seu bairro, porque contribuem com os impostos para o município. E aí se vê diante de uma situação dessa. Nós precisamos repensar aqui o nosso papel. O prefeito precisa entender que aquela cadeira é passageira. Os cargos comissionados do município precisam entender que estão lá de passagem e que quem paga o nosso salário é o povo. Por mais que essa moradora talvez tenha fugido do seu controle emocional, mas não caberia ali uma condução policial. Jamais. E também, senhora presidente, eu gostaria de fazer um apelo ao prefeito para que dê uma atenção à rua Tapajós, no bairro Vila Betânia. Lá nós temos um acúmulo de água, uma poça de água, que já foi, inclusive, objeto de decisão judicial, autorizando o município a tomar as providências necessárias naquela rua, e até hoje, até então, a prefeitura não tomou as providências cabíveis. E nós sabemos que agora vem aproximando o verão, vai ser intensificado o período de chuvas, e isso é um criadouro para o mosquito da dengue. Então, que o prefeito tome consciência disso, que o departamento de obras do município haja enquanto é tempo, para que nós não vivamos o surto que já teve aqui em Alpinópolis no ano de 2016, em relação à dengue. E sobre, senhora presidente, os requerimentos que eu faço nessa noite é a respeito dos questionamentos que eu fiz ao vereador Joaquim na última reunião, porque eu acho que é direito dessa casa, é direito do povo alpinopolense saber quem teve acesso ao estorno da Copasa na sua fatura de água, quais foram as residências e quais foram os valores devolvidos. Porque até então só nos foi informado 1.700 residências, mas não nos foi passada a relação disso. Então, acho que é um direito de todos ter acesso a esses dados. Muito obrigado. Passa a palavra, vereador Mauro. Já falou? Defiro o requerimento apresentado pelo vereador Rafael. Informo aos senhores vereadores que a entrega de moções de aplausos será dia 28 de novembro. Consulto o plenário se a senhora Maria Conceição Alves de Lima pode fazer o uso da tribuna. Vereadora Paulina, a senhora concorda? Sim. Senhor Guilherme? Sim. Senhora Sandra? Sim. Senhor Rafael? Sim. Senhor Mauro? Sim. Senhor Zé Acácio? Sim. Senhora Conceição, fica à vontade. A senhora tem 20 minutos, viu? Boa noite. Os meus cumprimentos à presidência dessa casa, meus cumprimentos aos demais vereadores, em especial ao meu querido José Acácio Vilela, de 16 de setembro deste ano,
uma surpresa mais que grata, uma surpresa surpreendente. Foi nessa data que foi emitido aqui pelo Poder Legislativo um ofício assinado pelo vereador José Cássio Vilela, cujo teor, o teor mais importante, o resumo mais importante, diz assim: no dia 2 de setembro de 2019, foi aprovada pela edilidade um projeto de minha autoria que nomeou a antiga Rua 1, no loteamento Alvorada 3, com o nome do senhor José Demésio Alves, Zé Barba, considerando todos os seus méritos em vida e por tudo que ele representou para o nosso município. Entendo que isso foi uma homenagem mais que merecida, a qual não podemos deixar de informar-lhe. O meu objetivo, o nosso objetivo, né, o objetivo da nossa família aqui nesse momento é demonstrar de presença, com a presença, a nossa profunda gratidão e a nossa profunda emoção. Eu, de fato, jamais esperaria isso, certo? E acho que foi uma ação totalmente espontânea. Foi uma atitude totalmente espontânea, que, segundo me consta, foi aprovada por todo o grupo, por todos os vereadores. Então, me veio à mente e ao coração e a ideia de expressar realmente essa gratidão. Eu acho que a gente precisa ser grato e dizer às pessoas às quais somos gratas que nós estamos assim profundamente agradecidos com isso. E queria aproveitar o momento aqui, os minutos que terei, senhora presidente, para contar um pouquinho da história do nosso homenageado. Para começar, quando Zé Barba nasceu, a mãe dele mandou que jogasse fora. Joga fora, não quero saber disso aí não. Mas uma vizinha, né, uma vizinha condoída, eu não me lembro mais o nome, meu pai sempre falava disso, mas eu realmente não me lembro mais o nome, ela não aceitou isso. A minha avó, no caso, né, a velha Barba, ela não tinha preparado, é claro, nenhum enxoval para aquele filho que ela não queria de jeito nenhum. Então, essa tal vizinha retirou, desvestiu-se das famosas saias balão de antigamente, né, aquela saia rodada, e foi esse o manto que envolveu o Zé Barba quando ele nasceu. E ele depois me contou que ficou devendo a essa senhora não sei quantos metros de tecido que ele deu depois de adulto para compensar aquela saia que ela tão generosamente cedeu para que ele fosse agasalhado. Foi o primeiro manto dele. Apesar disso tudo, o Zé Barba nunca desprezou a mãe. Ele foi realmente um filho amorosíssimo. Ele apoiou e ajudou a mãe até o último instante, ele apoiou e ajudou o marido, o então marido da mãe, né, o padrasto, a irmã do marido, a antiga madrasta, a minha irmã. Ou seja, isso demonstra já aquela retidão de caráter, né? O que para muitas pessoas pode gerar uma atitude aí de revolta, de vingança, né? De depressão, não sei o quê, para o Zé Barba não valeu, né? Ele cuidou de tudo e cuidou de todos. O Zé Barba foi um molequinho assim bem esperto. E ele foi criado aí em algumas casas de elite aqui, de família. Moleque da cozinha, ele era um moleque de recado. Inclusive, ele cresceu numa casa
onde o forte daquela família era o jogo do bicho. Que eu não sei nem se eu poderia chamar de antro, né? Sei lá, tudo muito. Mas, apesar da maneira como ele foi criado, ele nunca adquiriu filhos e lírios perfeitos. Pelo contrário, olha, ele frequentava, acreditem se quiserem, mas é verdade. Ele comungava em todas as missas a que ele ia, ele carregava os estandartes e organizava as procissões. Ele foi um membro muito atuante do apostolado da oração, um dos poucos homens, né, uma pessoa do gênero masculino, que participava. Era uma agremiação quase que só de senhoras, e lá estava no meio Zé Barba. E em qualquer reunião familiar, social, onde o Zé Barba aparecia, ele sempre fazia uma reza de abertura. Gostasse, o público gostasse ou não, ele rezava, e se desse uma palhinha para ele, se desse uma chance, ele ainda fazia uma ligeira pregação. Ele era um profundo conhecedor da Bíblia, ele a citava de cor, né, com todos os seus detalhes. Ele era um verdadeiro pregador. Inclusive, o nosso historiador, né, o Iglair, ele conta no seu livro História de Alpinópolis um fato, né, um fato curioso. Pelo menos ele chamou bastante atenção para isso. Na ferraria do Zé Barba, todos os dias, ao meio-dia, ele reunia todo mundo e rezava o Ângelus. Isso ele rezava ao meio-dia, que o Glair falou, mas ele rezava também às 6 da manhã e às 6 da tarde, na nossa casa. Bom, o Zé Barba, ele cresceu analfabeto. Somente depois de adulto é que ele conseguiu contratar, entre aspas, um professor, um famoso professor, pelo menos no dizer dele, no entender dele, professor Passos. Ele fez o seguinte negócio: olha, nós vamos te dar uma pensão. O professor Passos veio de uma outra localidade para ensinar as famílias aqui, os filhos, né, das famílias mais abastadas de Alpinópolis, e então foi morar lá na casa do Zé Barba, naquela casa da esquina, ali onde é o nosso prédio hoje, aquela casa da esquina, que era a casa onde ele viveu, né, com a mãe. E esse professor Passos, então, foi quem ensinou o Zé Barba a ler e a escrever. E o Zé Barba aprendeu muito bem. Ele tinha uma letra linda, ele, né, como disse para vocês, ele era um profundo conhecedor da Bíblia, era um estudioso. Então, apesar disso tudo, ou talvez por isso mesmo, o Zé Barba fez questão de dar uma educação primorosa para nós, seus filhos. Ele, um ferreiro, uma pessoa, né, vinda talvez da camada mais baixa da sociedade, ele fez questão, com todo o sacrifício, de nos pagar colégios. A mim ele pagou um colégio caro, o meu irmão. Então, isso é realmente notável, numa época que eu me lembro bem, em que aqui na Ventania havia 5 pessoas que faziam o curso secundário. Só isso. No município inteirinho, 5 pessoas estavam no ginásio. O restante nunca havia passado da educação primária. Bom, muito inteligente, sem dúvida nenhuma, não é? O Zé Barba
foi um mais na profissão de ferreiro. Ele criou ferramentas, na época consideradas modernas, como o famoso arado 524, que era um arado puxado a cavalo. Na época só se tinha o arado a boi, difícil, o boi é lento, né? Ele não sobe terrenos muito íngremes, e ele criou e patenteou esse arado puxado a cavalo, e vendeu isso para o Brasil inteiro, dizia ele que até para o exterior, até para a Argentina, dizia ele. E ele criou muitas outras ferramentas, o ralador de mandioca, os forninhos de cozinha, né? Ele ferrava um cavalo maravilhosamente bem e aplicava aqueles cravos nas rodas dos carros de boi. Era uma tarefa difícil, uma tarefa manual, muito pesada. E ele lá, né, martelando que martelando. Então, eu digo que ele se tornou exímio em sua profissão. E mais que isso, o Zé Barba tinha dezenas de aprendizes, de meninos, eu vou usar a força da expressão moleques, que ele levava lá para a ferraria, que eles estavam zoando aí pela cidade, ele levava para a ferraria e ensinou. E muitos se tornaram exímios seguidores dele. Também exerceram a profissão muito bem. Bem, muito jovem ainda, ele conheceu a Maria Augusta, a minha mãe Cotinha, e a família dela não queria esse casamento de jeito nenhum. A Cotinha tinha pedigree. Ela, de certa forma, vinha de uma família, né, a família Lima, assim, de fazendeiros, do nariz um pouco empinado, né? Tinha o Silvestre, tem netinho, o Silvestre Lima tem, né? E a família da moça não estava aceitando, né? Aquele rapaz sem eira nem beira se casar com ela era a primogênita da família, com a Cotinha. E, com isso, a velha Barba, que era muito brava, né? Todo mundo diz isso, a velha Barba passou a detestar aquela branquela. Ela falou, não quero saber dessa branquela casando com meu filho de jeito nenhum. Mas o Zé Barba não se deu por achado. Ele combinou com o padre Vicente e com o tio João Sacristão e fez um casamento às escondidas, lá na sacristia da igreja. Só nas bodas de ouro deles é que nós conseguimos compensar esse episódio com uma grande celebração. Foi aí realmente que eles tiveram a grande festa de casamento. Eu não sei se vocês sabiam, mas o Zé Barba adorava político. Meu Deus, como ele adorava bater boca na política. Ele era a alma das campanhas, ele ajudava como podia. Quantas vezes lá em casa ficava cheinho de eleitores, né, naquele curralzinho eleitoral da época, e a minha mãe preparando, assim, de cara, às vezes até fechada, comida para milhares de eleitores. E ele foi amigo de muitos políticos famosos. Por exemplo, eu vi na minha casa, algumas vezes, o Ulisses Guimarães, o Tancredo Neves e até o nosso Neif Jabu. O Zé Barba foi um dos fundadores do MDB Mineiro, que na época era a grande oposição, né, vamos dizer assim, a ditadura militar. E o Zé Barba esteve nesse partido de oposição, ele adorava uma oposição, ele era um contestador, sempre foi, desde o primeiro dia. Inclusive, ele foi vereador também, naquela época em que a função não era nem remunerada, foi juiz de paz. O que se precisasse do Zé Barba, chamava o Zé Barba ia. Porque o Zé Barba, gente, ele amava profundamente essa ventania. Eu sou testemunha de quanto ele brigou, quanto ele lutou pelo progresso dessa cidade, a maneira dele. E uma outra coisa, assim, que eu faço questão de mencionar.
o Zé Barba amava, sobretudo, os pobres. Ele acolhia todos os mendigos, ele participava de todas as campanhas, ele foi um dos primeiros e, para mim, o mais atuante vicentino dessa cidade. Pelo que eu me lembro, ele foi presidente do asilo enquanto pôde, enquanto aguentou, e foi presidente de honra até morrer. Quantas vezes eu me lembro da minha mãe, ficava constrangida, porque meu pai, se ele achasse um mendigo na rua, ele levava para comer junto com a gente ali na mesa. E a minha mãe se virava um pouquinho, ficava, mas ela também logo aprendeu a compreender esse lado. Ele não fazia distinção de pessoas. Porque, por outro lado, o Zé Barba também não tinha, digamos assim, complexo de inferioridade com relação a ninguém. Ele realmente não achava que ninguém fosse inferior, mas também não superior. Ele tinha uma autoestima que vale a pena, certo? Bom, quase aos 100 anos de idade, próximo até da morte dele, né? Na minha casa era uma fila de mendigos, de pessoas pobres aqui da cidade procurando. Até morrer, ele ajudava. Quantas vezes lá eu via, chegava alguém pedindo uma coisinha, uma outra, ele disfarçadamente corria lá na despensa, pegava, assim, surrupiava, meio escondido, um litrinho de óleo, uma coisinha. Ninguém saía do Zé Barba com as mãos abanando. E uma coisa muito importante, foi um marido exemplar e foi um pai amantíssimo, um pai maravilhoso. Ele fez de nós, seus filhos, pessoas de bem e de caráter. Ele é meu ídolo, ele é o nosso ídolo. Que honra, né? Ser a ação do Zé Barba. Eu acho que a mesma honra tem a Maria José do Zé Barba, o Tadeu do Zé Barba, o Zé Barbinha, até os netos, né? De repente, até o Ricardo do Zé Barba. E, de fato, o Zé Barba se tornou a verdadeira referência nessa cidade. Ele era padrinho de batismo, de casamento, da metade da população da Ventania na época. O pessoal da zona rural, casamento, batizado, enterro, que não tinha nenhuma base aqui na cidade para ficar, pronto, tinha a casa do Zé Barba. Quantos casamentos, quantos batizados, quantos enterros a gente presenciou lá. Todo mundo procurava, todo mundo era atendido. Bom, pouco antes do falecimento do Zé Barba, o Omar Kraus escreveu um poema. E ele escreveu assim, com a pura inspiração de quem realmente sente o que está falando. Esse poema é tão lindo. Eu até queria chamar a Maria José para que lesse esse poema para nós. Sandra, quando o tempo tiver vencido, me avise, né? Porque falar do Zé Barba acaba entusiasmando. Boa noite a todos. José Demésio Alves, Omar Cabral Kraus. É Zé Barba o ponto de referência. Nome destaque aqui na Ventania. Farei aqui alguma experiência, verão do fera a sua valentia. O Itaú é perto do Zé Barba. O cartório é ao lado do Zé Barba. O SIAT é em frente do Zé Barba. É na esquina, perto do Zé Barba. E o Zé Barba que aniversaria 90 e poucos anos de idade. É para todos nós muita alegria, além do mais, muita felicidade.
De idoso, Zé Barba pouco tem. É exigente no aniversário. Sua memória lúcida também. É bem espécie de um relicário. Amigo que foi do padre Vicente, naqueles tempos do apostolado, nas missas, reuniões, sempre presente, orador de bom verbo inflamado. Nesta data ditosa, tão querida, cortejado pelo amor dos seus filhos, mesmo com cotinha na outra vida, ela no céu e nós de cá em brilhos. Obrigada, Maria. Nós, os seus filhos, não podíamos deixar por menos. Quando resolvemos, modestamente, construir o nosso edifício, onde foi a casa do Zé Barba, onde nascemos, é claro que o nome não podia ser outro. É o edifício Zé Barba. E, quando ele se foi, no dia do seu velório, não se ouvia muito pranto. O Zé Barba era uma pessoa extremamente alegre. Ele gostava de alegria, extremamente otimista. Inclusive, havia pedido, que não chorassem. E, realmente, nesse dia não houve choro. Houve muito canto. Eu penso, ou gosto de pensar, que todos os corais da Ventania foram lá cantar para o Zé Barba. Cantamos a noite inteirinha. E eu me lembro da amiga Maria Borges comentar: foi-se mais um santinho para o céu. Eu me lembro dele, é claro, com saudades, mas principalmente com muito orgulho e muita admiração. Foi um homem humilde desde o nascimento até a morte. Como eu já havia comentado com vocês, tinha uma autoestima incrível. Nunca ouvi humilhar ninguém, mas também nunca ouvi se humilhar perante ninguém. Quantas vezes a minha mãe bronqueava? Aparecia um evento, um político famoso aí na cidade, o Zé Barba deixava a tenda dele lá, do jeito que ele estava, sujo de carvão, e ia. Ele não se preocupava com vestes. E realmente não se sentia constrangido. Ele era o brilho, a presença dele ali. Bom, este é o nosso homenageado. Então, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmar que vocês fizeram uma excelente escolha. Excelente escolha. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo. E tenho dito. Alô. Está terminando. Só gostaria de falar, lembrar só uma frase que se tocou muito. Primeiro agradecer, em nome de todos os vereadores aqui, os colegas, a presença da minha professora e da Maria José. É importante frisar, quando a senhora disse que o Zé Barba foi vereador, naquela época o vereador nem ganhava. Então foi na época do meu pai. O meu pai, inclusive, foi pelo PMDB, naquela época era PMDB, hoje é MDB. Juntamente com seu irmão Zé Barbinha, criaram o PMDB aqui em Alpinópolis. O Zé Barbinho foi estudar fora, foi fazer direito e veio como advogado e lutou. Eu não esqueço muito. Isso aí, na porta da igreja, o seu Zé Barba, o meu pai, o Zé Barbinha, lutando por uma política nova em Alpinópolis. Era diferente. E, inclusive, naquela época, eles enfrentaram muitas barreiras. Mas, como tempo, eu vou deixar para falar no final. Mas obrigado às duas por ter vindo aqui passar essa bela história dele. Nós é que agradecemos pela oportunidade. Tá? Obrigado. Muito obrigada, Conceição. Muito obrigada, Maria José. Ordem do dia está sem matéria. Eu quero passar para os nobres colegas
que chegou nessa casa hoje um projeto às 13h25. Pela lei orgânica, pelo regimento interno, eu nem posso distribuir, porque ele teria que ter chegado na sexta-feira para eu estar distribuindo hoje. Mas eu vou ler aqui para vocês, eu quero dividir a responsabilidade para depois não jogar só nessa presidência. Sem essa abertura de crédito suplementar, é impossível empenhar as folhas de pagamento dos meses de outubro em diante, impedindo o recebimento pelo funcionalismo público. E quero lembrar os colegas que a folha de pagamento fecha todo dia 20. Ou seja, sexta-feira era para estar pronto, que hoje são 21. E o regimento interno fala, no artigo 190, a proposição escrita para constar na pauta de reunião ordinária deverá ser apresentada com 48 horas de antecedência na Secretaria da Câmara. E eu vou passar para o plenário e, assim, lembrar vocês que todo projeto, quando é dessa casa, o plenário rejeita. E eu vou dividir a responsabilidade. Se o prefeito sabe que tem o dia para pagar o funcionário, porque mandou hoje, tinha que ter mandado na sexta. Aí eu vou deixar em discussão e vou deixar para vocês decidirem. Senhora presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Antes de dar a palavra, eu quero lembrar que o projeto é muito complexo, está fechando muita... abrindo e fechando muita. Tem que estudar muito, é muito grande, não tem como eu marcar uma reunião extraordinária de uma hora para outra. Palavra concedida, vereador. Senhora presidente, eu peço licença para discordar da senhora no que diz dividir a responsabilidade com esta casa. A responsabilidade é inteiramente do senhor prefeito. É inteiramente dele. Que planejamento de administração municipal é esse, que sabendo que o ponto fecha dia 20, envia para essa casa às 13h45, 25 de segunda-feira, hoje dia 21, um projeto complexo desse, tratando de ordem financeira, para que essa casa vote a toque de caixa. Eu nem recebi o projeto nas minhas mãos. Eu nem sei do que se trata o projeto. E eu saio de cabeça erguida lá fora para falar para os servidores que a culpa é do prefeito. Que essa casa aqui, se passar esse projeto desse jeito, sem enfrentar as comissões, sem enfrentar o parecer jurídico dessa casa, sem que nós tenhamos o mínimo de consciência do que está sendo votado... Vereador, mas não vai fazer isso. Eu só estou pedindo autorização se eu distribuo ou não. Sim, sim. Porque é isso que eu acabei de falar. Sim. Ele é muito complexo, muito complexo. Vamos, assim, ser breve nessa discussão. Não, mas é importante destacar tudo isso que eu estou dizendo, porque senão amanhã ou depois está na rua falando que os funcionários da prefeitura não vão receber porque a Câmara não votou. E eu não admito jogar mais uma vez a culpa na Câmara. Então, eu gostaria que a senhora seguisse o regimento interno. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Palavra concedida, vereador. Vai ser bem rápido. Eu acho que não tem discussão, senhor presidente. É uma vergonha. Nós temos que descumprir, aliás, inclusive a senhora como presidente... Por isso que eu estou passando para vocês. Nem deveria, senhor presidente... Com todo respeito, a senhora sabe muito bem disso, nem deveria ter falado sobre esse assunto hoje, porque o projeto ele entrou aqui na Câmara hoje, ele nem pode sequer ser distribuído. Não pode. Mas eu... Aqui fala, depois vem aqui no artigo 100, no parágrafo 1º, também do artigo 190, fala a mesma coisa, senhor presidente. Ele tem que ser distribuído, senhores vereadores. Ele não pode ser distribuído hoje. Como que ele vai ser votado? Então, só isso é impossível. Então, é a falta de administração, realmente, do prefeito municipal, mas não vou nem esticar, é impossível. Não precisa nem conversar, é bobagem. Senhora presidente, peço palavra. Palavra concedida. Eu acho que a senhora até, assim, discordando dos colegas, fez bem em trazer o assunto,
para discussão, porém, não há o que discutir agora, e como o vereador Zé Cássio falou, como o Rafael falou, temos o prazo, nós temos que seguir o regimento. Nós não vamos pegar uma culpa que não é nossa. Jamais deveremos pegar isso. Se chegou aqui hoje, que a gente siga o regimento e faça o que está. A hora que ele sair, porque sempre a culpa é da Câmara. Aí nós temos o nosso argumento. Pois não. Igual o nobre colega falou, é responsabilidade do senhor prefeito. Como tudo que acontece na cidade, na administração, se não tem competência lá, joga na Câmara. Porque aqui eu já falei várias vezes, a gente tem excelentes profissionais, advogados, a gente sabe muito bem da nossa responsabilidade. Como esse projeto é muito complexo, tem que, no meu ponto de vista, as comissões têm que chamar o contador da prefeitura, tem que chamar até jurídico, porque o que eu dei uma olhada aqui está falando de abertura de crédito de 2.790.000. Por isso que eu estou jogando para o plenário, porque depois vai cair vai falar, não paguei funcionário por causa da presidente, porque você sabe, né, que eles jogam tudo na presidência. Aí eu estou dividindo com vocês. A senhora fez muito bem. Eu acho que a gente tem que deixar bem claro aqui que isso não é uma responsabilidade nossa. Responsabilidade, sim, se ele tivesse entrado aqui na sexta-feira, no horário, tudo certo, a senhora distribuiria ele hoje, a gente iria para as comissões discutir. Dessa maneira, não tem nem o que se falar. Senhora Muito obrigada por essa palavra. Palavra concedida. Eu tenho muita coisa, eu também não vou discordar, porque regimento interno a gente tem que seguir. Só que eu acho assim, para distribuir, só para lembrar que semana que vem, na segunda-feira, não temos reunião. Eu acho assim, que eu entendo o seu lado, porque se não distribuir hoje, eu entendo também da falha da prefeitura de ter entregue esse projeto. Eu e a dona Paulina, a gente estava até conversando sobre isso. O que é certo, tem que ser seguido. Se o projeto é complexo, eu acho que eu não vejo não para distribuir, para a gente já começar a trabalhar, porque se não for distribuído hoje, ele vai ser distribuído somente, sem ser dia 4 de novembro, se eu não me engano, para ser distribuído, para a gente começar a discutir. Então, eu falo assim, se o projeto é complexo, eu falo assim, para a gente já começar a discussão do projeto, eu acho que seria importante a gente pegar isso para trazer, como a gente sempre fala, eu falo mais por conta do prazo de, infelizmente, não termos a reunião na próxima semana. Eu falo somente para isso, para a gente já começar a trabalhar o projeto. Se já tem que começar a convidar o contador da prefeitura, eu falo assim, a gente está numa sinuca, eu sei que a gente está complicado, eu falo mais por conta desse prazo, porque se a gente já começar, daqui 15 dias, para a gente começar a distribuir o projeto e começar a discutir o projeto, tendo 145 dias. Eu falo assim, para a gente poder discutir. Então, eu trouxe para o plenário para a gente poder estar discutindo sobre isso. Porque eu entendo e sei, a dona Paulina, a gente estava comungando que é certo, a gente estava conversando até com o Ricardo quando ele veio comentar com a gente sobre essa discussão. Só que eu falo assim, o problema é o quê? Por semana que vem a gente não ter essa reunião. Então, esse projeto vai ser distribuído daqui 15 dias. E eu falo assim, a distribuição não significa votação. Somente por isso. Devolvo a palavra. Posso passar a palavra, presidente? Palavra concedida, vereador Mauro. Está virando uma constante, né? Porque eu discordo, vereador Guilherme, da sua fala, porque da mesma maneira que a gente tem acesso ao calendário e é sabido que a gente não tem reunião na próxima segunda, a prefeitura também não trabalha na segunda. E diante da situação, é um absurdo. Sabendo que o funcionário depende de um projeto desse para fechar a folha de pagamento dia 20, chega com o projeto posterior à data do dia 20, mesmo sabendo que 20 foi do domingo, mas tinha que ter sido antecipado, e está virando uma constante. Ainda consta, né, que se o projeto não for votado, é uma forma de pressionar a Câmara, né, e faz uma mistureba, um monte de coisa junto, abertura de crédito no mesmo projeto, que eu acho que deveria ser até, não estudei ainda, mas pelo que já foi falado, teria que ser projeto à parte, não tem nada a ver folha de pagamento com abertura de crédito, ou está fazendo abertura de crédito para pagar funcionário, que também está errado, porque isso já está na previsão orçamentária. Então, assim,
está virando uma constante, como se diz, perde o tempo lá, sei lá o que vai fazer, vai beber cerveja no final de semana, deixa passar a hora e depois manda para a Câmara se não resolver o problema da Câmara. Que funcionário é esse, né? O que está acontecendo? E não pode transferir, a responsabilidade é da Câmara. Não chegou, tem que ser respeitado o tempo, sim. A gente tem que estudar, até porque é um valor alto, como já foi citado, de abertura de crédito. A gente nem sabe do que se trata, como que se vota um projeto nesse sentido. Então, assim, tem que ter responsabilidade, principalmente lá. A gente tem a nossa aqui, mas não adianta faltar com a responsabilidade lá e transferir para as costas dos vereadores, para as costas da Câmara, né, a irresponsabilidade, talvez a incompetência que está faltando lá embaixo, comprometimento com o município. Eu vou falar, senhor presidente. Passa a palavra para a senhora, vereadora. Eu vou ser sincera. Fala que eu sou do lado do prefeito? Não, eu sou do lado do povo. O prefeito errou? É ali. Não tem negócio, não. Da Câmara não vem na hora, eu não voto mesmo. O prefeito não vem, não voto. A gente, quando sai da obrigação da gente, eu estou minha obrigação lá em casa. Ó, hoje sai debaixo d'água, que é molhadinha, para mim poder vir, para poder cuidar da minha obrigação que eu tinha aqui, que eu tinha meus compromissos mais cedo, e eu sabia do meu oral aqui, ó. Que dia que eu elenquei do meu oral? Só o dia que eu estou doente. E isso aí não, isso é uma coisa muito feia. Vou falar a verdade, vou falar para o senhor Zé mesmo, para o prefeito. O senhor sabe que tem que mandar, por que não mandou? Eu não vou passar a mão na cabeça do prefeito, não. Pode ser do meu lado, eu sou do lado do prefeito e do lado do povo. Eu não gosto de coisa mal feita. Lei é para a Câmara e para lá. Quem está errado tem que puxar as orelhas. Eu não concordo com isso aí. Você sabia que tinha que pagar o povo, por que mandou adiantado? A semana foi muito grande, a semana foi de saco cheio. Não foi de prefeitura, não. Tinha que pegar e trabalhar. Eu sei minha obrigação. Não precisa falar, não. Eu não tenho medo que eu estou falando aqui, não. O que eu falo aqui, eu falo para ele lá. O que é certo, é certo. Agora eu vou passar a mão na cabeça dele, da Câmara vem, eu não voto mesmo. Não falei que não voto, que manda em mim é eu. Agora passa a mão na cabeça do prefeito, não vou não, é errado, obrigação de ter mandado ser adiantado. Sabia que não tinha reunião segunda-feira, sabia que tinha umas coisas para fazer, a gente tem que cuidar da obrigação, é cedo, não é de tarde, de noite, não. Eu desconcordo, não fazer, não. Para que ele não sabe da obrigação dele? A gente tem que ter responsabilidade que pega. Eu tenho responsabilidade do meu serviço aqui. Falha aqui, não vou falar, não. Eu estando doente, às vezes sinto mal, eu saio. Mas eu trago a minha satisfação para dar. Agora, para que ele não veio? Eu sou contra isso, é o prefeito, sim. E não sei ninguém falar, não. Se alguém falar lá fora, fazer vereador, não. Eu falo o que eu tenho que falar aqui, falo para o senhor Zé e falo para lá, ó, é porque não mandou. Por quê? É parte da responsabilidade. Isso falo para o senhor Zé. Estou nem aí. O que é certo, é certo. Devolvo a palavra. Muito obrigada, vereadora. Lembrando, né, que o Mauro acabou de falar, isso é uma mentira, falar de folha de pagamento. Pode ser para novembro, dezembro, mas nós já tem no orçamento, a gente já votou o ano passado. E, assim, muito obrigado pelo apoio dos nobres colegas. Vereador Zé Acácio, você concorda sim ou não? De votar. Não, senhor presidente. A distribuição. Vereadora Paulina. Peraí, desculpa. Eu sou contra porque chegou na hora certa. Porque quando é da Câmara eu falo, de lá também está errado. Muito obrigada. Vereador Guilherme. Assim, eu vou manter a coerência. Como eu sempre votei dos da Câmara para distribuir, eu voto da Prefeitura pelo menos para distribuir. Não votou não, Guilherme? Votei sim. Nunca aconteceu da Câmara no mesmo dia, não. Projeto para distribuir sim, já não, sim. Não. De espécie alguma. Já sim. Vereadora Sandra. Começar nem 6 aceitou. Eu vou pela coerência também, porque eu acho que nem distribuir, não está respeitando os prazos legais, não. Vereador Rafael. Senhora presidente, pela coerência e pelo regimento interno, meu voto é não. Vereador Mauro. Não. Muito obrigada aos nobres colegas pelo apoio. Pauta para a reunião ordinária do dia 4 de novembro de 2019. Se os pareceres estiverem prontos, né? Projeto de Lei 010, que dispõe sobre proibição de nomeação de homens em cargos comissionados, de livre nomeação e exoneração. Projeto de Lei Complementar número 006, que altera a Lei Complementar número 101 de 2014, que dispõe sobre a criação de aumento de vagas de função temporária e outras providências. Esse projeto aqui, por estar faltando médico no CAPS, se vocês concordarem, eu queria marcar esse antes, porque no CAPS está faltando médico.
faz acho que 3 meses que está sem médico. Esse é para contratação. Se vocês, você que é o presidente da comissão, Rafael, eu queria, se vocês estivessem com os pareceres prontos para estar marcando, o que você acha? A senhora tem previsão de quando a senhora gostaria de marcar esse ordinário? Aí fica a critério de vocês, o dia que der certo. Nós podemos reunir a comissão essa semana e depois a senhora vê o melhor dia. Mas que dia? Já vamos deixar definido que eu já convoco. Que dia que dá certo? Vereador Guilherme e José Acácio, amanhã, 1h, dá para vocês? Concordo, dá sim. Sim. Pode marcar quarta-feira ou quinta-feira, senhor presidente. Não, quinta não? Não quer marcar amanhã? Quarta. Amanhã dá certo para vocês? 5h30? Não, amanhã não pode. Tem. Que dia? Então fica agendado para quarta-feira às 17 horas. Está tudo bem para vocês? Então, senhora presidente, vocês preferem então deixar a reunião da comissão para quarta? Um pouco mais cedo? Senhores vereadores? Por mim, tanto faz. Que aí a gente marca, a senhora marcou na quarta às 17? Quarta, então na quarta às 16, na comissão? Pode ser. Pode ser, vereador Zacácio? Quarta às 16. Para mim, essas horas para mim ir embora é difícil. Por que não pode marcar mais cedo? Nós estamos por essa conta. Fica agendado às 17 horas. Projeto de Lei Complementar 05, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 023, que dispõe sobre o Código de Postura de Alpinópolis. Projeto de Lei 012, que dispõe sobre denominação de logadouros públicos no loteamento Alto da Serra e Alto da Serra 2. Projeto de Lei 013, que dispõe sobre a denominação de logadouro público. Projeto de Lei 014, que declara utilidade pública Associação Patas e Focinhos. Encontra-se escrito os vereadores Zé Acácio, Mauro, Paulina e Rafael. Cada um tem 3 minutos e 45 segundos. Eu passo a palavra ao vereador Mauro. Senhor presidente, só reforçando essa questão, né, da discussão do projeto, assim, está virando uma constante, eu acho que não pode acontecer, falta, sim, compromisso por parte do Executivo, não sei se por falta de compromisso, por falta até de competência, ou talvez até por interesse, por estratégia, ou por má fé, talvez, de estar querendo forçar uma situação, de mandar um projeto para essa casa e fazer com que a gente atropele aí o regimento interno dessa casa. Não existe, né, nenhum projeto, todo projeto tem que ser passado pela comissão, isso é norma, isso é lei, a gente não pode infringir, a gente não pode passar por cima das leis municipais, né, da lei do Estado. Então, assim, tem que ser respeitado, tem os tempos, tem as comissões que tem feito um trabalho brilhante aí, todas as comissões, né, os projetos, todos os projetos que entram nessa casa, bem debatido, bem discutido, o projeto vem para o plenário bem mastigado, então, como se diz, tem que ser respeitado. E o prefeito devia se satisfazer com isso, né? Devia se apegar no fato de ter uma Câmara hoje, ao meu ver, até técnica, né, com vereadores técnicos, com vereadores experientes, que têm condição de trazer um projeto, de avaliar, de fazer um estudo aprofundado, né, de todos os projetos que entram nessa casa, e ao invés de partir por esse lado e usar essa estrutura, porque o prefeito tinha que ter na cabeça dele que todo projeto, quantos erros já foi corrigido dentro dessa casa e dentro das comissões, né? Na hora de votar aqui é detectado o erro, é corrigido esse erro dentro do projeto através de emendas, através de mudanças dentro dos projetos, né? E isso é cabido também dentro do regimento, e o prefeito, ao invés de usar, né, dessa estrutura que tem ao seu auxílio, ele tenta burlar e tenta fugir para fazer com que isso passe despercebido dentro dessa casa. Então, assim, totalmente descabido, e o que preocupa é que tem virado uma constante. Toda semana, praticamente, tem uma surpresa nesse sentido. Eu vou falar, senhor presidente. Passa a palavra, vereador Zé Acácio. Senhor presidente,
com relação a esse projeto, acho que até nós não tem como discutir, porque ele está totalmente fora, é uma vergonha. Isso aí. Mostra, mas vou comentar, não sobre o projeto, vou comentar por que ele não veio, senhor presidente. É muito fácil, a gente fala da administração, é claro, o prefeito contrata funcionário, então ele sabe quem ele está contratando. Né? Mas fica a assessoria jurídica lá da prefeitura municipal e outros funcionários procurando fazer politicagem, sabe? Para fazer mal para as pessoas. Abrir processo administrativo contra vereador, certo? Para isso vocês têm tempo. Eles correm no fórum, eles vão atrás de promotores, vão atrás de tudo. Eles têm um tempo grande para isso. E eu sei tudo que aconteceu semana passada. Mas uma coisa importante que é aí, para o bom e cabal desenvolvimento, a administração da Prefeitura Municipal, e que pode prejudicar, inclusive, fornecedores, aí, pelo que a gente viu aí, eu não vi o projeto ainda, né, funcionários, eles não pensaram. Sabe? Então, eu fico vendo isso aí. O que tinha que ser feito, não fez. Mas tempo para tentar prejudicar outras pessoas, principalmente vereador, tem. Isso aí teve tempo. Então, é uma vergonha, senhor presidente, o que está acontecendo. Porque isso aí nem era para ser discutido hoje. Porque eu não tenho na mão, não tem um vereador aqui que tem. E eu desconheço, vereador Guilherme, quando o senhor fala que nessa gestão nós passamos no mesmo dia. Pode ter passado no dia urgência, mas que o projeto entrou na sexta, porque lá no começo, entrou na sexta-feira. Agora, questão de distribuir e votar, sim, aconteceu sim, mas distribuiu ele, mas ele tinha entrado na sexta-feira na Câmara. Senhor presidente, não tem a parte. Não? O senhor traz essa próxima reunião, certo? Então, não aconteceu. Isso aí eu tenho certeza que não aconteceu. Agora, aconteceu sim. O projeto entrou na sexta-feira aqui, ele foi distribuído, pode até que tentamos ser votado, mas também não obtivemos apoio de nenhum vereador da oposição. Certo? Agora, nós não estamos fazendo isso para dar o troco, não. É porque está totalmente fora. Esse aqui está fora do regimento interno. Esse aqui fere, da moda da nossa amiga divina, fere de morte o regimento externo. Mais uma vez, parabenizar e agradecer a nossas duas professoras, ex-professora lá, a mãe do Dr. Ricardo, né, nosso assessor parlamentar aqui, que esteve presente aqui. E no dia da votação, é claro, os seus vereadores não tiveram. É pena que está faltando vereador hoje, que está representando a Câmara lá em Belo Horizonte, mas para saber realmente, né, mais profundo a história do seu Zé Barba, porque eu conheci. É claro que eu não conheci ela toda, né? Mas eu conheci bem parte grande dela, viu? Nossa, muito obrigado. Dou a palavra. Passa a palavra a vereadora Paulina. Quero dar os parabéns para a dona Conceição e a dona Maria José, porque eu conheci o seu Zé Barba até bastante. E a minha mãe trabalhou muito lá para sua mãe, Maria José. Trabalhou muito a minha mãe. Ela morou aqui uns tempos, ela trabalhou muito, o tempo que ela morou aqui, ela trabalhou quase direto para sua mãe. Então, às vezes nós éramos pequenos, às vezes a gente vinha, que eu já estava trabalhando, às vezes tinha dia você estava desempregado, nós ia para lá com a mamãe, lá para o seu Zé Barba. Eu lembro, o meu sogro mesmo comprou o arado dele de boi, comprou o bico de pato, depois pegou fazer aquelas caipideiras de capinar cana, e ferrar cavalo. Eu conheço muita coisa, porque a gente foi, não é dizer que a gente é velho, mas o tempo que a gente passou com ele, a gente conhecia muita coisa, que o meu sogro tem aqui as cangas quase assim no pescoço dos boi, ele tinha uma boiada, meu sogro, tudo que esse parafuso, aquelas coisas bonitas, aquelas cabeças, aquelas coisas muito bem arrumadas, que o meu sogro, depois que ele morreu, ainda tinha lá, não sei o que eles fizeram com aquelas cangas, eles tinham um carro de boi, qualquer coisinha que de defeito dava lá, ele trazia para o seu Zé Barba arrumar o carro dele, arado, era tudo, as cangas, quebrava lá e vinha e ficava no seu Zé Barba. Então, você está de parabéns, porque a gente conhece a família há bastante tempo, então isso é uma honra para nós muito grande de ver vocês aqui, ter seu filho maravilhoso aí, igual graças a Deus, é um fruto de Opinópolis muito bom, que Deus vai de conservar assim, e a vida de vocês, igual você já estava contando ali, serva de lição para muitas pessoas que têm o nariz empinado, e nós nesse mundo nós não somos donos de nada, aqui nós somos passageiros, somos emprestados, porque a gente acha que sabe muito, e
pisa nos outros. Nós não somos assim. A gente não somos dono de nada. Nós não sabemos se nós saímos daqui vivos. Então, nós faz as boas obras. Então, você deixou uma lição para nós aqui, para quem estiver ouvindo, muito bonita, porque sabemos que nós não somos donos de nada. Veio do igual o José Barba veio, e hoje a gente tem prazer de ver a pessoa que vocês é, amoroso todo mundo. Então, eu devolvo a palavra e estou satisfeito. Ah, não devolvo a palavra não. E outra, agora falar que vem toda semana projeto lá da prefeitura para cá, não, isso aí está mentindo. Porque quantas vezes nós vem aqui, não tem votação, não tem nada. Aí tem projeto que está guardado aí, esse que precisa votar por causa do médico lá, que precisa votar. Agora, vem errado, vem. Aqui a Câmara também tem errado. Mas não vem toda semana, não. Isso aí está aumentando um pouco. Isso não precisa aumentar, não, porque o que é certo é certo. Quer falar as coisas certas. Não vai aumentar mais coisa que não está na lei, não. Eu devolvo a palavra. Passa a palavra, vereador Rafael. Senhora presidente, eu gostaria de usar esse tempo para fazer um requerimento verbal e depois a assessoria da casa transcrever para o papel. No próximo dia 2 de novembro, o cemitério municipal completará 100 anos. Eu gostaria de algumas informações por parte da administração a respeito desse assunto. 1. Como está a capacidade de uso do local? Com a atual média de sepultamentos que vem sendo realizada, há um cálculo para saber até quando poderá ser utilizado? 2. Qual o número de sepulturas do local? A divisão é feita por quadras? Se sim, quantas são e quantas unidades suporta cada uma? 3. Qual é a média de sepultamentos mensal? 4. Quais são as taxas cobradas pelo serviço de sepultamento? Como é feito o pagamento e o que é feito com esse dinheiro? 5. Se é um espaço público, favor esclarecer como é feita a venda de terrenos dentro do local. 6. Quantos servidores são disponibilizados para atendimento do cemitério? 7. Qual é o gasto mensal da administração com o cemitério? 8. Em caso de esgotamento da capacidade de uso, há algum planejamento para aquisição de outro local para sepultamentos? E aproveitando, sugerir também melhorias para que seja instalado bebedouros de água no cemitério, para além das pinturas nos muros, que todo ano ocorre, e também torneiras do lado de baixo do cemitério para facilitar a limpeza dos túmulos. E aproveitando, senhora presidente, eu gostaria de trazer aqui uma notícia que chegou de última hora, foi apresentado lá em Carmo do Rio Claro, na data de hoje, pelo vereador Felipe Cardoso Cariello, que inclusive é irmão do ex-assessor jurídico do senhor prefeito. Ele apresentou o projeto de lei número 052 de 2019, que diz o seguinte: autoriza o Executivo Municipal a rescindir o contrato de concessão de captação e tratamento de esgoto com a Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, e dá outras providências. Então, dizer aos senhores, né, que eu estarei me inteirando mais desse projeto e poderei apresentá-lo em breve nesta casa. Um projeto de lei que autoriza a rescisão do contrato com a Copasa. Projeto este defendido pelo vereador Felipe Cariello, irmão do Lucas Cariello, advogado, ex-assessor aqui do município. Então, provavelmente sabem o que estão fazendo, né, e nos dará uma luz aí para a população de Alpinópolis no que diz respeito à Copasa, porque não é de hoje que a população vem penando com isso. Eu solicitei já informações a respeito da tarifa social, não me foram informadas até o presente momento. A prefeitura disse que ela não tem, sob os cuidados dela, a relação dessas informações, e a Copasa até então não respondeu o requerimento que encaminhei a eles. Eu aguardo para a gente fazer um levantamento também das tarifas sociais aqui em Alpinópolis. No mais, muito obrigado. Como a vereadora Sandra pediu para mudar o horário da reunião na quarta-feira, e a vereadora Paulina também, né? Aí ficou agendada para quarta-feira, às 12 horas. Aí, lembrando, o vereador Zé Acácio lembrou, para não ficar muito para a pauta do dia 4, a gente colocar o 006, que é dos médicos, e o projeto de lei 012 e o 013, que é sobre denominação de logradouros do município. Senhora presidente, aí então a comissão tem que reunir amanhã? Tem, aí vocês ficam à vontade. Aí eu peço a assessoria depois para ligar para os senhores o horário. E
Eu só queria, quais projetos referentes aos jogadores? É o do loteamento. Da minha autoria? O 012 e o 013. Eu pediria, presidente, que não fosse colocado em votação esse projeto de última hora, sim, até porque está sendo homenageado várias famílias e ambos pediram para que fosse avisado com antecedência, porque eles querem estar participando. Okay. Então, a gente não teria tempo hábil para estar comunicando, certo, até pelo horário. Certo? Então, assim, eu pediria que, se fosse possível, que a gente não colocasse esse projeto agora na quarta-feira já. Não, certinho. Então, fica só o 06, viu? Nada mais havendo a tratar. Declaro encerrada essa reunião e boa noite a todos.